Agora eu quero fazer um insight paradoxal aqui com vocês. A maioria das pessoas, e talvez seja o caso de vocês também, acha o seguinte: cara, tô vendo o Marlon falando, entendi, é importante mesmo. Agora eu vou ter foco no projeto X. E na sua cabeça eu quero ter foco no projeto X. Está pensando assim, a partir de amanhã ou a partir de hoje eu vou colocar energia aqui. Eu vou fazer mais, eu vou investir mais, eu vou trabalhar mais, eu vou pensar mais, eu vou gastar mais tempo nisso. E aí tem uma coisa paradoxal que é o seguinte: foco muitas vezes vem da capacidade de não fazer nada. Estão vendo a moça aí com a cabeça nas nuvens? Isso aí é fundamental. Preste atenção nisso que eu vou falar aqui, porque é contraintuitivo, mas é muito importante para vocês. Você quer ser uma pessoa mais focada? Marden, quero ser uma pessoa mais focada. Eu vou dar uma dica para você que não importa qual é o seu objetivo, ela vai funcionar, que é o seguinte: você precisa aprender a ter tempo livre. Você precisa aprender a ter um tempo em que nada está acontecendo. Você precisa de ócio criativo. Você precisa ter tempo reservado para nada acontecer. Nós vivemos num mundo tão acelerado que nós não somos capazes de fazer isso. Por exemplo, né, uma coisa que a nossa geração inventou, que nunca existiu na história da humanidade, o que se chama de microtédio. O que é microtédio? Eu estou aqui almoçando com algum de vocês aí, com você que está me assistindo em casa. A conversa super interessante e tal. Deixei meu celular de lado, bacana. Aí você diz assim: Madre, vou ali ao banheiro. Na hora que você levantou e virou as costas, a primeira coisa que eu faço é pegar meu celular. Por quê? Eu fico entediado muito rápido. Eu não consigo mais conviver com a falta de fluxo de informação. Eu estou conversando contigo, o fluxo de informação, a conversa está legal, tem um flow ali, eu não pego no celular. Mas na hora que o fluxo de informação corta, eu tenho uma abstinência, como se fosse de uma droga. Aí eu pego o celular. Isso é o que se chama de microtédio. Você não consegue conviver com pequenas janelas em que nada está acontecendo. Vou fazer uma pergunta para vocês, que eu já fiz presencialmente muitas vezes, né? Quando foi a última vez que você conseguiu assistir um filme de 2 horas sem pegar no celular? Da última vez que eu perguntei isso, ninguém levantou a mão na sala. Aí eu baixei o tempo para conseguir assistir um episódio de série sem mexer no celular. E aí algumas pessoas conseguem ficar 40 e poucos minutos sem pegar no celular. Nós todos, certo? Estamos viciados num fluxo incessante de informação. Mas a ciência mostra de uma maneira muito contundente: quanto mais informação, menos capacidade de prestar atenção. Então você precisa treinar isso. Você precisa treinar ter momentos em que nada está acontecendo. Eu vou caminhar, só caminhar. Não vou levar fone, não vou ouvir música, não vou mexer no meu celular. Eu vou desligar o meu celular 1 hora, desligar não, para. Eu, por exemplo, paro de mexer no celular entre 1h30 e 1 hora antes de dormir. E vou ler. Eu leio todo dia antes de dormir, leio no Kindle, né? Leio o livro físico, leio o Kindle, já conversei isso com vocês algumas vezes. E quando eu leio no Kindle, eu fico lendo mais de 1 hora e eu não pego mais no celular de noite. Essa capacidade de você passar 1 hora em que nada está acontecendo é o que se chama de capacidade de atenção sustentada. Vocês precisam começar a treinar a sua capacidade de atenção sustentada. Você nunca vai conseguir ter resultados significativos em nada, a não ser que você vire blogueiro de internet, né? Que aí precisa de um vídeo de 1 minuto para você ficar blogueiro, for fazendo dancinha no TikTok. Mas se você não tiver esse plano para a sua vida, você precisa treinar a sua capacidade de atenção sustentada. Você tem que ser capaz de ler durante 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, sem
se submeter a um fluxo de avalanche de informação. Você tem que ser capaz de almoçar sem o celular do lado. Quanto tempo você almoça? 15 minutos, 20 minutos? Sozinho? Treine isso. Faça uma caminhada só refletindo, só pensando. Esses momentos, eles são fundamentais para você. Fundamentais. Por exemplo, muitas vezes, eu dirijo sem o som do carro estar ligado. Eu gosto de usar som do carro, podcast, música, ótimo. Mas às vezes eu dirijo sem som do carro. Eu passo 40 minutos, meia hora dirigindo sem som, só pensando. Isso se chama atenção sustentada. A capacidade de pensar sem ser distraído. Ah, mas é porque você consegue, eu não consigo. Não, você tem que treinar. Ninguém faz isso automaticamente hoje em dia. Todo mundo tem que treinar. Mas é porque tu não é viciado no celular. Sou viciado no celular também, igual a você. Mas eu treino para resistir. Eu luto contra isso. Certo? Para que eu consiga ter resultado focado. Se eu, lá atrás, disse assim, cara, eu vou criar um grande projeto, que é o projeto Regras do Jogo. Eu preciso fazer o desafio. Eu preciso fazer um hot seat. Eu preciso montar uma mentoria. Eu preciso criar um clube do livro. Eu preciso de atenção sustentada para isso. Eu não vou conseguir fazer isso fazendo outras coisas ao mesmo tempo, não. Ou vou fazer e vai ficar uma porcaria. Então, eu tenho que treinar. Mas eu tenho que me policiar. Entendeu? Eu treino. Então, isso aqui é um dever de casa concreto para vocês. Certo? Se você não conseguir começar hoje, porque eu não sei que horas os outros vão assistir, né? Comece amanhã. Todo dia, todos os dias que você puder, intencionalmente se esforce para ter um tempo livre. Que nada está acontecendo. Não pegue no celular. Tempo livre não é mexendo no celular, não. Sem mexer no celular, sem assistir série, sem assistir podcast, nada. Nada. Pare. 10 minutos. Almoce sem fazer nada, só comer. Caminhe sem fazer nada. Leia só com aquele fluxo lento de informação da leitura. Depois você vai me dizer como isso tem muito efeito na sua vida. Façam isso, que é fundamental para vocês conseguirem ter foco. Aí uma frasinha legal aqui do Bruce Lee, né? Todo mundo conhece. Lutador aí dos anos 70, morreu bem jovem, né? Ele dizia que o guerreiro de sucesso é um homem médio, mas com um foco apurado com um raio laser. Eu gosto muito disso aqui, dessa frase dele, e eu vou fazer 2 insights em cima dela. Primeiro, a metáfora do raio laser, né? Pensa no foco de luz. Pensa na luz, num feixe de luz. Como uma lanterna daquelas modernas, né? Que você amplia e diminui o alcance dela. Como é que ela funciona? Quando você abre o foco, ou seja, bota muita coisa no foco, ela fica com pouca intensidade. Quando você estreita o foco para menos coisas, aumenta a intensidade da luz. A sua vida é exatamente igual. A sua energia, o seu tempo, a sua inteligência, o seu dinheiro, eles são o feixe de luz. Quanto mais coisas você colocar dentro do feixe, quanto mais amplo ele for, menor vai ser a intensidade que cada coisa vai ser iluminada. Foco é você estreitar o feixe e deixar dentro ali com intensidade nas coisas que realmente fazem diferença, são relevantes para a sua vida. E aí cada um tem os seus próprios objetivos que a gente vai construindo lá no plano de ação. Mas eu quero deixar uma coisa para vocês observarem aqui ao redor de vocês. Hoje, quando acabar o hot seat, não importa que hora você está vendo, que dia você está vendo, se não for ao vivo. Hoje, olha essa parte que eu coloquei em destaque, que eu quero que vocês olhem ao redor de vocês. O que faz de alguém uma pessoa de sucesso não é necessariamente a potência da luz, mas sim a capacidade de estreitar o foco nos objetivos certos para obter resultados. Para obter resultados. Entendeu? Às vezes a gente acha que a pessoa que vai brilhar na vida, né, que vai ter muito mais sucesso, ou que vai ter uma vida feliz, é a pessoa que é inteligente ou que é bonita,
ou que tem tendência a ser magra, ou que nasceu na família rica. Cara, não é. Não é. Quantas pessoas são bonitas e infelizes, quantas pessoas são inteligentes e nunca conseguem nem mesmo sucesso profissional. Eu conheço dezenas de pessoas. Quantas pessoas nascem numa família rica e nunca se tornam bem-sucedidas ou nunca se tornam felizes? A potência que você tem, ela pode ser aumentada. A gente já falou disso, né? E lá no Clube do Livro tem uma aula sobre isso, lá quando a gente fala do mindset de crescimento. Quem quiser, tiver interesse, pode ler depois, ver depois essa aula lá do Clube do Livro. O que faz com que aquelas pessoas sejam bem-sucedidas não é a potência do feixe de luz, é o fato de que elas são focadas. Elas têm foco. Se você não tem foco, não importa a potência que for, você não vai conseguir ter intensidade nas coisas que precisam de intensidade. Você vai desperdiçar a sua potência em coisas que não necessitam de intensidade e que não vão te gerar resultados concretos. Então, nós precisamos estreitar o foco para que a nossa potência reverta em intensidade onde realmente é relevante para a gente. Pode olhar ao redor de vocês. Né? Eu tenho uma colega de faculdade, por exemplo, que, claro, não vou dizer o nome dela, né? E na época do colégio, o apelido dela, não fui eu que coloquei, tá certo? Não era nem da sala dela, para ficar bem claro isso, né? Mas o apelido dela de colégio, segundo me contaram, era Água Viva. Porque o pessoal dizia que 98% do cérebro dela era água. Porque ela ficava fazendo pergunta besta na sala, não sei o que e tal. Se for ver a pessoa hoje, fez uma faculdade boa, é concursada, uma pessoa super equilibrada, uma pessoa bem casada, uma pessoa organizada financeiramente, porque ela tem foco. E eu conheço pessoas muito mais inteligentes do que eu, que estão com empregos que ele poderia ter conseguido no primeiro ano, quando de formado. Isso é foco. Capacidade de focar em coisas relevantes e gerar resultados ali dentro. Entendeu? Então, se vocês querem ter foco em qualquer área, querem ter resultado em qualquer área, você precisa de intensidade, e essa intensidade só vem se você estreitar o foco. Vamos lá, então, né? Meio que já caminhando para o final, que eu não quero estourar aqui demais o tempo. 5 passos simples que você pode começar, né, a fazer amanhã, hoje, para melhorar a sua capacidade de foco. E aí, em que você vai focar, vai depender de cada um, né? Isso aqui vai servir para todo mundo. Primeiro, torne sua vida menos sujeita a distrações. Certo? Hoje em dia, a moda é do permitir notificações. Né? Se você pegar o meu celular, por exemplo, ele não tem nenhuma notificação de nada. Nada. Se chegar e-mail, não aparece notificação. Se chegar mensagem de WhatsApp, não aparece notificação. Quando aqueles negócios que o povo bota as notificações na tela, o meu não tem notificação na tela. Nada, não existe nenhuma notificação permitida no meu celular. Nenhuma, zero, nenhum. Nenhum aplicativo me notifica de nada. Durante muito tempo eu tinha essas notificações. Né? Aí eu olhava o meu e-mail 15 vezes por dia, que era o tanto de e-mail que eu recebo. Toda vez que chegava o e-mail, eu ficava sabendo e olhava, né? Aí desses 15 e-mails, 13 eram spam, 2 eu podia ter visto no final do dia que não fazia nenhuma diferença. Desliguei as notificações. De lá até hoje, eu não sei, isso deve fazer anos. Eu não sei se eu já recebi algum e-mail que foi urgente. Acho que não. Nunca tive um problema de ter visto o e-mail uma vez por dia. Eu olho meu e-mail uma vez por dia, 2 vezes, acabou. Às vezes nem olho só no dia seguinte. Mensagem de WhatsApp. Quantas mensagens são realmente úteis? Quase zero. Segundo, grupo. O grupo, cara, ele é um fluxo sem fim de tomar tua energia. Tu olha o grupo, aí quando tu fecha, chegou uma mensagem de novo. Aí tu olha de novo, aí chegou uma mensagem de novo. Então, o que eu fico com meus grupos? Quase todos os meus grupos do WhatsApp, por exemplo, são arquivados. Quase todos.
Quais são os grupos que não são arquivados? Meus grupos de trabalho, que o meu chefe pode mandar uma mensagem dizendo, eu preciso disso agora. Aí ele fica na minha primeira tela. Pronto. Os outros ficam lá arquivados. Aí, na hora do almoço eu olho, na hora do, sei lá, aí juntou 70 mensagens, 80 mensagens, tudo bem. Não tem problema não, olhar de vez em quando. Mas se eu olhar de uma por uma as 80 mensagens, não vou fazer mais nada da minha vida. Faço só isso aí. Ligação de celular, desabilitei. Né? Número desconhecido me ligar, nem toca meu celular, nem mostra a ligação. Ah, Marden, eu não posso fazer isso por causa da minha profissão. Não, aí tudo bem, ok. Se por causa da sua profissão você não pode fazer isso, eu acho difícil, né? Porque hoje em dia todo mundo manda uma mensagem antes, entra em contato primeiro pelo WhatsApp. Mas se você não pode, ok. Mesmo assim, você pode ir lá na Anatel, por exemplo, e cadastrar seu número para não ficar recebendo aquela ligação de telemarketing, né? Já fiz isso também. Enfim, tente diminuir isso, certo? Tente se desligar dessas coisas. Segundo, resista à avalanche de ruído. Aumentar a quantidade de dados que chegam até você não significa aumentar a qualidade de informação, é o contrário. A partir do momento que você recebeu a informação essencial, todo o resto é ruído. Todo o resto é ruído. Né? Eu já falei isso até para o pessoal dos investimentos, quando a gente faz os bate-papos de investidores, né? Uma vez por mês. Se você assinar uma casa de consultoria, o cara vai te mandar uma informação todo dia, porque tu está pagando ele para isso, então para ele justificar o preço, todo dia ele te manda informação. Todo dia existe uma informação relevante para a sua cor, para a sua carteira? Com certeza não. Talvez tenha uma ou duas no mês, talvez tenha uma no semestre. Então não adianta você acompanhar aquilo ali, aquilo é ruído. Não adianta você clicar em todos os links de WhatsApp que você recebe. Não adianta você ficar seguindo todas as recomendações de vídeo do Instagram ou do YouTube. Não adianta você ler o relatório da polícia de 171 páginas. 99,9999% daquilo ali é ruído. Elimine o ruído da sua vida até onde você puder. Trabalhe com informação filtrada, porque vai facilitar demais a sua vida. Terceiro, selecione as atividades que exigem foco e reflexão profunda. Como eu falei, nem tudo na sua vida exige reflexão profunda e foco. Então, calma, tranquilidade. Você está precisando deixar fluir, né? E fazer no automático um monte de coisas, faça, não tem problema. Tem dezenas de coisas na sua vida que você pode fazer de forma automática, sem pensar muito, 3 coisas ao mesmo tempo. Não tem problema, entendeu? Agora, você não consegue parar para conversar com o seu cônjuge sem mexer no celular, você tem um problema. Aquele é um momento de atenção sustentada. Aquilo é uma coisa relevante para a sua vida. Você não consegue ler um livro sem a cada 2 páginas parar, então você está com um problema. Você precisa se dedicar às atividades de forma sustentada. E aí entenda que, quarta coisa, quando você selecionar o que exige foco, você vai ter que dizer não a várias outras coisas que são boas ideias, que são divertidas, que são legais. E você precisa fazer a lista disso. O que é que eu vou parar de fazer para ter o meu resultado? Não é só dizer eu quero esse resultado. Ora, todo mundo quer o resultado. Mas você só vai ter o resultado se você deixar de fazer as coisas que estão distracionando aquele resultado. Que coisas são essas? Você precisa elencar isso aí. Entendeu? E, por fim, permita-se o ócio criativo. Comece hoje. Reserve tempo no seu dia para fazer isso aqui. Ah, Bada, não sei nem por onde começar, pois eu estou te falando. Vou te dar 2 dicas. Primeira, elimine o celular das suas refeições. Celular, podcast, qualquer coisa. Você vai comer a partir de hoje sem o celular do lado. Sem estar assistindo YouTube, na televisão, nada. Faça isso. Segundo, obrigue-se a largar o celular algum tempo antes de dormir. Se você larga, dorme. Comece com meia hora, comece com 20 minutos. Mesmo que você fique bolando na cama, pegue um livro para ler, vá ver algo na televisão, não tem problema não.
é uma atenção sustentada numa coisa que tem continuidade, em vez de ser essa avalanche de informações do celular. Faça essas 5 coisas na sua vida e você vai ver como o seu foco vai explodir. Você vai ter menos distração, você vai se sentir menos cansado, você vai conseguir focar no que realmente importa, você vai dizer não para as coisas com tranquilidade e você vai começar a obter resultados melhores, porque você vai ter mais intensidade, com mais criatividade naquilo que realmente é importante. E aí, para fechar aqui o nosso hot seat, né? Uma frasinha do Michael Jordan, todo mundo conhece, né? Jogador de basquete, 6 vezes campeão da NBA, um dos considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos. E ele vai dizer o seguinte, né? Se há uma característica comum aos grandes campeões em qualquer área, qualquer atividade, é a habilidade de manter o foco. É isso. Entendeu? Quem tem foco não concorre com quem não tem foco. Se você não tem foco naquele seu objetivo, você não está nem concorrendo com a pessoa que tem foco. Não é nem o mesmo jogo. Você não está nem jogando o mesmo jogo que aquela pessoa. Certo? Assim como no dia que você começar a ter foco, no dia que você começar a ser intencional e intenso nos seus objetivos, você vai começar a ter resultados que as outras pessoas não têm e que elas não vão conseguir copiar. Então, não importa quais sejam os seus objetivos ou em qual dimensão da vida. Ter mais foco certamente vai contribuir para que você obtenha resultados mais expressivos, numa velocidade mais rápida e com menos investimento de recursos. De novo, olha isso aqui. Você vai ter o resultado mais expressivo, mais significativo. Esse resultado ele vai vir mais rápido e você vai precisar investir menos energia ali. Porque você não está dispersando sua energia, você não está perdendo tempo com mudança de tarefas. Você não está perdendo tempo filtrando informação inútil. Então, assim, pessoal, para terminar minha fala, né, eu queria deixar essa reflexão hoje para vocês. Achei vários insights, né, mas assim, a gente tem trabalhado com vários planos de ação em muitas dimensões diferentes, mas a capacidade de ter foco é fundamental para todo mundo. Se você desenvolver a habilidade de ter foco, você efetivamente caminha para ter mais resultados, com mais velocidade, com mais significância, de maneira mais sustentável. É isso. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Alguém quer perguntar uma coisa, fazer alguma consideração, se quiser, pode levantar a mão e dizer. Se ninguém tiver nada para falar, pessoal, eu agradeço aí o pessoal que participou ao vivo, agradeço o pessoal que está assistindo a gente em casa. Espero que a gente tenha conseguido compartilhar alguns insights importantes para vocês hoje. Lembrando, né, para quem está assistindo aqui no dia 8, no sábado, dia 11, tem Hot Seat sobre criptomoeda com o professor André Studart. E a gente tem várias atividades aí, vão acompanhando, né, que a gente vai falando lá pelo grupo. Valeu, pessoal. Bom fim de semana para vocês. Obrigado por quem está assistindo em casa e até a próxima. Valeu e tchau.